Bate-papo agora. É isso aí. Eu sou o Leandro Machado e este é o Bate-papo Agora, o podcast do Movimento Agora. Hoje a gente vai retomar a nossa conversa sobre educação básica com dois craques no assunto. Aqui comigo, Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, ex-deputado, ex-senador, consultor do Conselho de Educação de São Paulo, além de conselheiro do Agora. E também está com a gente o Rafael Parente, ex-subsecretário de Educação da cidade do Rio de Janeiro e ex-secretário de Educação do Distrito Federal, um dos cofundadores e coordenador da nossa agenda de educação aqui no Agora. Se você que está nos ouvindo neste momento ainda não ouviu a primeira parte desse bate-papo, é só entrar na sua plataforma preferida, Deezer, Spotify, que a gente está lá. Bate-papo agora. Em alguns lugares, as crianças não entendem o motivo de ir à escola. Em outros, milhões de crianças querem ir à escola. Isso é justo? A Organização das Nações Unidas vem chamando a atenção do mundo para o problema da falta de escolas em muitos países. O Brasil encampou os objetivos da ONU para 2030 e, entre eles, nos comprometemos a assegurar educação inclusiva, de qualidade, equitativa, para todos os meninos e meninas, tanto na primeira infância quanto no ensino fundamental e no médio. Para ficar claro, educação que conduza a resultados de aprendizagem relevantes. Paulo, como que a gente está nessa corrida? Você acha que o Brasil realmente pode atingir essas metas nesse prazo aí estabelecido pela ONU? O Brasil perdeu muito tempo na educação dos seus jovens, da sua gente, né? E as novas tecnologias são facilitadores, né? Por outro lado, tem uma coisa que é negativa que está acontecendo no Brasil, mas que é positiva para a educação. Nós estamos envelhecendo antes de termos ficado ricos, né? O ideal é que o Brasil tivesse ficado rico antes de envelhecer. Mas, enfim, de certa forma, nós temos uma pressão de demanda em cima da educação decrescente, né? Isso, na hora da gente planejar as nossas redes, da gente planejar a nossa estratégia, isso é um fato importante. Ou seja, você vai ter em algumas regiões que você vai ter o prédio da escola e não vai ter aluno, né? E você precisa, do ponto de vista regional, ter a capacidade de fechar essa escola sem aluno e qualificar uma escola regional que ela pode ter essa atratividade que nós falamos no programa anterior e ter uma qualificação que está nos nossos uma qualificação que está nos nossos compromissos 2030. Então, eu vejo como possível, né? Evidentemente que nós precisamos de boas redes municipais, de boas redes estaduais, nós precisamos de um pacto dessas redes, aquilo que a gente chama de regime de colaboração. Nós não temos obrigação constitucional de colocar dinheiro na educação infantil. Nesse último mandato, como governador, nós colocamos recurso estadual, dinheiro do Tesouro Estadual em educação infantil. Isso é o sentido do pacto. É claro que nós vamos compartilhar prédios, vamos compartilhar a formação profissional dos nossos professores, mas você pode compartilhar recursos para melhorar a base da educação no Brasil. Então, assim, eu acho possível. Evidentemente que a gente precisa parar de perder tempo. Nosso problema não é escola com ou sem partido, nosso problema é a escola que não consegue alfabetizar. Então, com foco, sem reinventar a roda e com a ajuda da tecnologia, é possível sim, né, Paulo, avançar aí. E temos uma demanda decrescente, né? Então podemos qualificar cada vez mais a nossa educação. Perfeito. Eu vou pegar esse gancho da tecnologia para chamar o nosso quadro Certo, Errado ou Nenhuma das Anteriores. Certo, errado ou nenhuma das respostas anteriores.
A gente já sabe que nem sempre o senso comum e a verdade são melhores amigos. Por isso, adoramos jogar pelo ralo preconceitos e desinformação. Então vamos ao certo, errado ou nenhuma das respostas anteriores de hoje. Dessa vez é uma dúvida. Muita gente acredita que a internet pode desviar a atenção do aluno em sala de aula. Afinal, os sites de buscas estão logo ali ao alcance das mãos. Algumas escolas no Vale do Silício, por exemplo, não usam computadores. Outros educadores acreditam que a internet é sim uma grande ferramenta para auxiliar o aluno em sala de aula. E agora? Quem está certo, errado ou nenhuma das respostas anteriores? Bom, hoje a gente já tem praticamente um consenso nas redes educacionais, entre os educadores, inclusive, que nós precisamos sim ter a internet como ferramenta pedagógica, inclusive dentro das nossas escolas. Isso, em primeiro lugar, porque os alunos e os próprios profissionais se sentem mais motivados quando a gente oferece essas novas tecnologias, computadores, tablets, internet, Wi-Fi, dentro das salas de aula, e as possibilidades elas se ampliam enormemente. Então, a gente pode levar os alunos, por exemplo, para fazer uma visita virtual ao Museu do Louvre, né, e aprender muito sobre história, sobre cultura, sobre arte, sendo que a gente não sabe se algum dia aqueles alunos que estão ali no interior do nosso país poderão ter a oportunidade de visitar um museu como esse. Então a gente tem uma questão que está relacionada à motivação dos nossos estudantes e dos nossos professores, que também, todas as pesquisas que têm saído, têm nos mostrado que os profissionais da educação querem ter internet, querem ter computadores, querem ter uma infraestrutura adequada para a utilização dentro das salas de aula. Eles querem sim mudar suas práticas, deixar de escrever no quadro, pedindo para os alunos copiarem, deixar o blá 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 de ficar falando e os alunos só ouvindo, para mudar para práticas mais ativas, né? Metodologias ativas de aprendizagem, que é a aprendizagem baseada em projetos, é a personalização, enfim, várias metodologias que podem ser utilizadas, mas não caso a infraestrutura e a formação para os profissionais não seja oferecida. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que quando a gente tem a internet, a gente pode fazer com que os nossos alunos continuem aprendendo fora do tempo e do espaço escolar, né? A gente sabe que a maioria deles, ou pelo menos nas redes onde eu estive, a maioria dos alunos já tem celulares, mesmo aqueles alunos com condições socioeconômicas mais baixas, né? Muitas vezes, inclusive nas comunidades do Rio de Janeiro, por exemplo, as pessoas não tinham uma geladeira, mas tinham celulares, tinham computadores, né? Então isso passou a ser um item muito importante na vida das pessoas. Quando a gente tem isso e a gente tem, por exemplo, algo que instigue a atenção, a concentração, um jogo, por exemplo, que os alunos podem jogar de casa ou de qualquer lugar, ou os professores podem assistir vídeos para sua formação continuada, enfim, ninguém precisa estar na escola e no tempo escolar para continuar aprendendo e se desenvolvendo. E o último, que eu acho que é o pulo do gato, que é de fato ajudar a personalizar o processo de aprendizagem. Nós sabemos que é muito difícil para um professor conhecer aquilo, exatamente tudo que o aluno está aprendendo ou deixando de aprender. Aquele aluno específico, né? Numa realidade, Leandro, imagina, você tem 20, 30, às vezes 40 ou mais alunos dentro da sala de aula, né? Como é que você vai saber? E aí você aplica uma prova bimestral ou mensal, que seja, mas você tem um recorte de uma avaliação sobre aquele conhecimento. E mesmo assim, no momento da prova, não é exatamente certo que você vai ter um retrato daquilo que o aluno, de fato, conseguiu aprender ou não. Nas novas tecnologias, com essas plataformas adaptativas que estão chegando, e já há, inclusive, evidências científicas de que a utilização das plataformas adaptativas ajuda o professor a melhorar o processo de aprendizagem, a gente consegue personalizar o processo. A gente não tem sabido, nós brasileiros, adultos, crianças, jovens, utilizar as redes sociais e a internet. Isso precisa entrar no currículo da escola. Nós precisamos conseguir utilizar bem, fazer bom uso das novas tecnologias, das redes sociais de forma crítica, sem fazer com que nós tenhamos o que as pesquisas agora internacionais estão mostrando, que é o compare and despair effect.
Você compara e você se desespera. Você acha que a vida dos outros é maravilhosa, que a sua é péssima, e aí você fica desesperado. Ou seja, nós precisamos ser mais críticos na educação e fora da educação no uso da tecnologia e redes sociais. Boas práticas. E agora, partindo para discutir um pouco boas práticas. Paulo, o Jovem do Futuro é outro programa lá do Espírito Santo que tem sido muito elogiado pelos resultados que conseguiu, né? É uma metodologia que me parece que tem foco na aprendizagem e na permanência do aluno na escola. É isso mesmo? É isso mesmo. Na verdade, quase uma revolução quando você leva a metodologia para ser aplicada numa escola. É curioso que eu participei dos primeiros seminários de implantação e vi os últimos seminários já deixando o governo. Os primeiros com muita resistência nas escolas, nos diretores das escolas, e os últimos com a verdadeira devoção à ferramenta que estava sendo aplicada, porque mexeu profundamente na estrutura da escola, na estrutura administrativa, na estrutura pedagógica, nos objetivos da escola, e é curioso no Espírito Santo porque a experiência da escola viva também, os seus conceitos de protagonismo dos alunos, de busca de um projeto de vida, que muitas vezes as pessoas falam projeto de vida, pensam que é a profissão que o jovem vai ter, também a profissão, mas é uma coisa muito mais ampla do que a profissão do jovem. Quer dizer, esses conceitos também disseminaram na rede. Então é muito importante. Os jovens de futuro têm um papel essencial nesse resultado que nós conseguimos, essa evolução tão rápida que nós tivemos na educação de nível médio no estado do Espírito Santo. Então, assim, é uma boa prática e, volto a dizer, é um produto ao alcance das mãos. Né? Você tem aí o Instituto Unibanco disponibilizando, quer dizer, esse conhecimento. Todas essas políticas, quando nós implementamos no Espírito Santo, não implementamos por decreto do governador ou por portaria do secretário, nós fizemos projeto de lei. Né? Escola Viva é um projeto de lei no estado do Espírito Santo. Por que isso? Porque a gente queria debater com a sociedade. Tivemos passeata contra, queimaram pneus, mas compreenderam posteriormente, quando a gente levou os jovens de Pernambuco para conversar com jovens capixabas, jovens conversando com jovens, um olhando o brilho no olho do outro, a gente implementou como política de Estado. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque a descontinuidade no setor público brasileiro é criminosa, né? E na educação, sabe, talvez um dos setores mais graves. Todos que entram querem fazer novos programas, tentar personalizar programas, uma coisa que é absurda, né? Por isso é que eu acho importante nós, capixabas, temos o prazer de dizer, olha, fomos lá no Ceará, batemos na porta lá em Pernambuco, aprendemos e fomos para o Espírito Santo tentar fazer melhor do que eles, porque eu acho que aí sim é um bom desafio, é uma boa disputa, né, pensando no futuro do nosso país. Claro, muito, muito bom. Eu acho que essa questão da aprendizagem, mas também da perenidade, né, de transformar essas políticas em lei, é um bom gancho para eu perguntar para o Rafael sobre um outro tema, que é sobre a importância da implementação da Base Nacional Curricular Comum. Quando a gente fala em aprendizagem e perenidade, essa é central. E a implementação da Base Nacional Curricular Comum, a princípio, é para que a gente possa avaliar o aprendizado e dar oportunidade para que todas as crianças tenham uma mesma qualidade de ensino. É isso mesmo, Rafael? O que você vê como desafio aí da implementação da Base Nacional Curricular Comum? Bom, Leandro, a base é sim essencial porque ela está completamente relacionada à questão das desigualdades e inequidades
tanto na questão da aprendizagem, mas resultados acadêmicos, desenvolvimento educacional. Então, muitas vezes você tem até mesmo dentro de uma mesma cidade, um mesmo bairro, currículos que são completamente diferentes, né? Você muitas vezes tem numa mesma cidade escolas que são separadas por alguns metros e que trabalham com currículos muito diferentes, com métodos muito diferentes, com livros muito diferentes. E aí, se uma criança ou um jovem se muda, ou de estado, ou de cidade, ou de bairro até, ele pode ter um problema porque naquela escola era para ele ter aprendido sobre o contexto sócio-histórico da Revolução Francesa no 7º ano, já a outra decidiu que esse aprendizado aconteceria no 8º ano. Então, você fez uma mudança de escola e você mudou tudo, então as nossas crianças e jovens podem deixar de aprender algo porque se mudaram. E essa questão da mudança em todos os estados, ela é uma realidade. A gente tem famílias que se deslocam bastante porque depende do emprego da mãe, depende do emprego do pai, ou de quem é o responsável por aquela criança e jovem, e com as mudanças na economia, as mudanças nessa questão de aonde que tem emprego, né, para onde a família vai, acaba levando a uma mudança, né, de endereço aí das crianças, até dentro do Distrito Federal, né? Acabei de ser secretário de Educação do Distrito Federal e lá dentro a gente tinha também uma realidade de mobilidade de famílias que se movimentavam bastante entre algumas áreas específicas do Distrito Federal, e isso é uma realidade em todo o país. Então nós precisamos ter uma base mínima de conhecimento que todas as nossas crianças e os nossos jovens aprendam aquilo que está naquela base. É uma base mínima, né? É a base mesmo, é o alicerce, né? É como se fosse ali, a partir dali você tem todo o currículo que é específico de cada local, de cada cidade, de cada estado, mas essa base é imprescindível. Para que a criança lá do Amazonas, no 6º ano, esteja aprendendo a mesma coisa que a criança lá no Espírito Santo está aprendendo no 6º ano. E isso, obviamente, vai diminuir as diferenças que a gente tem do norte e nordeste para o sul-sudeste do país, vai diminuir as diferenças que a gente tem de uma criança ou um jovem que mora num bairro rico para um bairro que é mais pobre, né? Mas isso não é o suficiente. A gente precisa lembrar que a gente só consegue mudar a educação de verdade quando a gente tem profissionais bem formados, valorizados, com muita vontade de fazer um bom trabalho, com boas condições de trabalho, com uma boa infraestrutura e com bons materiais. O assassinato brutal de estudantes e funcionárias da Escola Estadual Professor Raul Brasil, na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, chocou o país. Outro problema grave é a violência nas escolas. A OCDE, a Organização dos Países Desenvolvidos, diz que o clima nas escolas no Brasil é um dos piores no mundo. A indisciplina é um problema sério. Paulo, como que a gente pode enfrentar essas questões no âmbito das políticas públicas? O que você não só implementou lá no Espírito Santo, mas também viu aí no Brasil afora? Eu sei que você tem andado bastante, visitado, feito palestras. Queria saber como que dá para enfrentar essa questão da violência nas escolas com políticas públicas e qual é o caminho? Primeiro, Leandro, a gente precisa ter a dimensão do problema. Até para enfrentar o problema, você precisa ter dimensão do problema. O problema não é violência na escola, é violência na sociedade. Está também presente na escola, né? Mas quando você abre os números e vê um indicador de mais de 60 mil homicídios ano, isso é o desafio, né? Como é que você substitui a cultura da violência pela cultura da paz, né? Da boa convivência, né? Quer dizer, 60 mil homicídios, isso é indicador de guerra civil, né? Sim. Então, assim, essa é a primeira coisa. Você vê na escola a reprodução disso, né? Quer dizer,
Tudo bem, pode colocar câmeras nas escolas, você tem providências que nós tomamos, que outros estados, que outros municípios estão tomando, mas nós sabemos a origem desse problema, né? E aí nós precisamos ter a capacidade, enquanto país, de botar o dedo na ferida, né? E de fazer um debate profundo, multiprofissional, porque precisa entender essa questão nos diversos aspectos, mas é isso que impulsiona a violência e o crime no nosso país. A gente não precisa tapar o sol com a peneira, né? Porque nós precisamos olhar no branco da realidade e enfrentar os nossos problemas. E é claro que não dá para existir uma escola pacífica numa sociedade hiperviolenta e com níveis de criminalidade, como você colocou, né? Tem muita coisa para fazer. Quer dizer, quando nós vamos às comunidades violentas e levamos oportunidades para os jovens que não estudam e não trabalham, nós estamos diminuindo a violência, né? É efetivo isso, porque você está dando uma oportunidade de jovens que não querem seguir a carreira do pai, não querem ser pedreiros, né? Querem trabalhar com tecnologia de informação, querem ser DJs, né? Querem outro caminho na vida. Quando você abre essas oportunidades, você está diminuindo a violência na sociedade brasileira. Mas volto a dizer, como falei na educação, não existe uma bala de prata, e tem uma questão de fundo que precisa ser discutida, que não adianta empurrar esse lixo para debaixo do tapete, até porque não tem tapete que cabe esse lixo, né? Que é o problema de comércio de drogas. Você vê o que acontece nas favelas do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro como um todo, e Brasil afora. Um problema que era de grandes cidades, hoje você chega numa comunidade do interior, pequena cidade do interior, e as pessoas, qual é o problema daqui? O problema daqui é crack, né? É droga, né? Então, assim, nós vamos ter que discutir. Esse é um baita desafio do país. Isso não é com bravata, não é armando a população. Nós precisamos desarmar a população. Quer dizer, os métodos são outros. O que nós precisamos é trocar a cultura da violência, que está muito presente no nosso país. Aliás, desde a chegada dos colonizadores aqui, quem estuda 1500 a 1600 sabe o que esse país viveu de violência. Então, isso que está um pouco no DNA do nosso país, como é que quebra essa cultura da violência e a gente institui uma cultura da paz? Isso vai valer para a sociedade e vai rebater nas nossas escolas, que são uma parte da boa formação que a gente tem. Eu digo uma parte porque a família é outra parte. A família e a sociedade, uma boa parte daquilo que nós podemos fazer para melhorar a instrução dos nossos jovens, ou seja, o nosso olhar para o futuro e para as futuras gerações. Para resolver agora. E essa é para responder de bate-pronto, gente. Quais são os 3 pontos que vocês consideram fundamentais para resolver agora a educação básica no Brasil? Rafael. Bom, primeiro seria a valorização de todos os profissionais que trabalham com educação dentro das escolas, dentro das regionais, enfim. Todos os que fazem a educação, a política pública educacional, precisam ser valorizados. Segundo, a questão da formação dos profissionais, tanto dos gestores todos, inclusive os gestores das escolas, que são os diretores, quanto a formação dos professores e, mais uma vez, de todos, né? Psicólogos, secretários, etc. E terceiro, boas condições de trabalho, ou seja, se a gente já tem uma pessoa que se sente valorizada, que é bem formada, ela precisa ter uns instrumentos e as metodologias adequadas, modernas, inclusive, para conseguir fazer um bom trabalho. Muito bom. E você, Paulo, quais são os 3 pontos que você considera fundamental para resolver agora a educação básica? Olha, primeiro é copiar, adaptar, escalar as boas práticas que estão aí, nas instituições privadas e em governos municipais e estaduais. A segunda questão é profissionalizar as redes, né? Não adianta, enquanto você tiver o clientelismo presidindo a organização dos cargos gerenciais das redes públicas educacionais, nós vamos ter uma escola andando de lado. E terceiro, é você fundar
e eu acho que nós vamos precisar do Supremo para fazer isso, uma nova carreira para professor no nosso país, né? Eu acho que nós vamos ter que ter um outro arranjo institucional que dialogue com isso que o Rafael falou 3 vezes, né? Quer dizer, você precisa ter um profissional preparado, motivado, você precisa recrutar esse profissional nos melhores da sociedade, e para fazer isso você precisa de uma outra carreira, e a gente precisa um corte com esse passado e criar uma possibilidade de futuro para o país, porque educar há 50 anos atrás era acender uma luz na escuridão da ignorância. Hoje é abrir portas e janelas de oportunidades, principalmente para os jovens brasileiros. Que maravilha, muito obrigado. Eu já queria te agradecer, então, aproveitar para agradecer muito a sua presença aqui com a gente em mais esse episódio do Bate-Papo Agora. Governador Atung, muito obrigado. Obrigado, feliz da vida, parabéns pela iniciativa. Obrigado, governador. Rafael, muitíssimo obrigado pela sua participação também, pelas suas ideias. Foi muito bom te ouvir e saber também, assim como o governador Atung, o que você tem feito pela educação no Brasil. Muito obrigado. Foi um prazer enorme poder participar com vocês. E você que está nos ouvindo, sigamos aqui juntos na missão de educar, informar e divulgar as boas práticas Brasil afora. Se você ainda não faz parte do Agora, vai lá no nosso site, cria o seu cadastro. Os membros têm acesso a um boletim exclusivo com mais informações sobre o que conversamos hoje, além de receber vários conteúdos em primeira mão. Você também pode saber mais sobre o Movimento Agora no nosso site ou nas nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, Instagram e no LinkedIn. Até mais, gente. Até o próximo. Bate-Papo Agora. Você tá com o meu WhatsApp.